Ó, sejam A e B reais, com A diferente de zero, tá? E F de R em R, a função afim dada por F de X igual a X mais B, qualquer que seja o X real. Então, primeira coisa, dados X e Z no domínio X diferente de Z, ou melhor, F de X igual a F de Z, implica o quê? AX mais B igual a AZ mais B. Mas isso implica o quê? AX igual a AZ. Mas o A é diferente de zero. Então eu posso cancelar e eu tenho aqui X igual a Z. Ou seja, eu tenho essa implicação. E essa implicação diz o quê? Que a função é injetiva. Logo, F é injetiva. Outra coisa aqui, dado Y real, dado Y real, Y menos B dividido por A é um número real. Isto por quê? Porque A é diferente de zero. É propriedade do fechamento. Y menos B é real. A é real. Divisão de dois números reais dá um número real. É o fechamento. Então, se eu pegar um Y aqui, ó. Se eu pegar o Y aqui. Está aqui o Y. Aonde é que está Y menos B sobre A? Eu estou considerando ele aqui. E então tem-se dado Y em B, isso aqui é consequência, e tem outra consequência. Quem é a imagem de Y menos B dividido por A? É A vezes Y menos B dividido por A, mais B, mas isso aqui cancela o A com A, vai ficar Y menos B mais B, que é B, que é Y. Pronto. Isto mostra que todo número real está na imagem. Então, os reais estão contidos na imagem. Como a imagem está contida nos reais, os reais é igual a... O conjunto dos números reais é igual à imagem. Aí isso diz o que aí? Que é sobrejetiva ou sobrejetora. Tá? Tá? Então, assim, qual é a conclusão? F é sobrejetiva. Então, moral da história. Toda função afim, onde o A é diferente de zero, dessa forma aqui, onde o A é diferente de zero, ela é injetiva e é sobrejetiva. Aí nós dizemos que ela é bijetiva. Uma função que é injetiva e que é sobrejetiva, você diz que ela é bijetiva. Agora, observe, eu vou tratar um caso geral que engloba muitos casos particulares com os quais você trabalha no ensino médio. Que é o seguinte, você pega uma função desse tipo aqui, ó. Aí
Alguns textos chegam e dizem, ó, mostre que essa função é injetiva e é sobrejetiva. Mas de onde para onde? Porque se eu faço menção à injetividade e sobrejetividade, eu tenho que ter especificado o domínio contra o domínio da função. Vocês entenderam? Como é que você chega e diz, ó, mostre que essa função é injetiva? Mostre que ela é sobrejetiva. Injetividade tudo bem, mas a sobrejetividade requer, para eu falar em sobrejetividades, antes eu já tenho que ter especificado o contradomínio. Essa função e muitas outras, elas fazem parte de uma família de funções dada assim, ó. Sejam A, B, C e D reais, sejam A, B, C e D 4 números reais com AD menos BC diferente de zero, ou seja, um determinantezinho de uma matriz 2 por 2, né, diferente de zero. Então, não é álgebra linear, mas vocês lembram que isso aqui é o determinante de que matriz? É o determinante da matriz A, B, C, D. E C diferente de zero. Diferente de zero, C. E F, a função dada por f de x igual a x mais b sobre cx mais d. Ó, que é o caso aqui, ó. Quem é o A aqui? Quem é? 1, B é 2, C é menos 1 e o D é 3. E o AD menos BC é diferente de zero. E o C é diferente de zero. Porque se o C for zero, não tem graça. Porque se o C for zero, o que eu tenho é a função afim. Se o C for zero, não tem nada de especial. Eu estou no caso da função afim. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos por partes. Quem é o domínio de F? Pronto, 10. Vê o que é que eu tenho aqui. Primeira coisa, quem é o domínio de F? É o conjunto formado por cada x real. Tá o quê? X é diferente de quem? Menos D sobre C. Ok? Então isso aqui eu já tenho. Então, nós temos isso aí. Tá? Não só tem isso não. Desculpa o português, vou botar tem esse ponto. Tinha que coisar. A F é injetiva. Por quê? Porque dados, olha como é que eu provo a injetividade. Dados x e z no domínio de F, f de x igual a f de z, implica o seguinte. Não esqueça a hipótese aqui, ó. AD menos BC é diferente de zero. Então, nós... Então, vamos lá. F de x igual a f de z implica o quê? Vamos lá. AX mais B sobre quem? CX mais D igual a quê? AZ mais B sobre o quê? CZ mais D. Que implica o seguinte. Vai ficar AC XZ
mais ADX, certo? Mais BCZ mais BD igual a quê? ACXZ mais BCX mais, vou continuar aqui para mais o que? DAZ mais BD, que implica no seguinte, ó, esse aqui cancela com esse cancela com esse, e eu tenho a seguinte igualdade: ADX menos ADX menos BCX, ou seja, eu tenho AD menos BC vezes X igual a ADZ menos BCZ, ou seja, AD menos BCZ igual. Só que o AD menos BC, por hipótese, no princípio já, o AD menos BC é o quê? Diferente de zero. Então, como o AD menos BC é diferente de zero, você cancela e divide, né, pelo AD menos BC e você tem X igual a zero. Isto mostra que F é injetivo. Então, isto mostra que F é injetivo. Eu usei isto mostra, misturei as cores aqui. Isto mostra que a F é injetivo. Agora, quando eu dou uma função só pela lei de formação, quem é o seu contradomínio? Qual é a convenção? Contradomínio. Estude. Contradomínio, já foi falado isso, contradomínio é os reais. Quando eu não especifico, indico só a lei de formação, o contradomínio é os reais. E o domínio sim, é o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação está definida, faz sentido. Mas o contradomínio é os reais. Agora observe uma coisa. Como AD menos BC é diferente de zero, ou seja, como AD é diferente de BC, não é, ó? A hipótese é que AD é diferente deixa eu melhorar a redação. Tá bom, como AD é diferente de BC, você tem o seguinte: dado X no domínio de F, dado X no domínio de F, você vai ter o seguinte: ACX mais AD é diferente de ACX mais BC. Porque esses dois são diferentes. Então, se eu somo o mesmo número, continua diferente. Logo, eu posso fazer o que aqui? Colocar o A em evidência. Então, A vezes CX mais D é diferente de quem? De C vezes AX mais D. Isto é, qual é a conclusão daí, hein, dessa desigualdade? Qual é a conclusão?
Qual é a conclusão, pessoal? Qual é a conclusão daí? Qual é a conclusão? Qual é a conclusão dessa desigualdade? A dividido por C é diferente de quê? AX mais B sobre quem? Sobre CX mais D. Mas isso aqui é igual ao F de X. Ou seja, o que foi que eu mostrei? Fique atento. Eu mostrei o seguinte, que dado X no domínio, esse número A sobre C, o C é diferente de zero, o A sobre C é o número real, esse número é diferente de F de X. Ou seja, o número A sobre C é diferente de F de X, qualquer que seja o X no domínio da função. Qual é a conclusão? Pronto. Logo, A sobre C, logo não, pois é logo, assim, o número A sobre C não pertence à imagem. Não pertence à imagem. Então, quando você pega uma função nessas circunstâncias aqui, o número A sobre C não está na imagem. Então, essa função, ela não é sobrejetiva. Com contradomínio sendo os reais. Mas ainda fica uma pergunta. Quem é a imagem? Quem é a imagem? Vamos ver quem é a imagem. Vamos descobrir quem pertence à imagem. Vamos descobrir quem pertence à imagem. Então é o terceiro ponto. Fazer de preto para destacar. Ora, é fácil. Dados. Vermelho não. Quanto tempo aí? Quanto tempo aí? 17. Dá uma um pouquinho. Dados. X no domínio. Dados X no domínio, ou seja, dados X diferente. Olha, presta atenção. X diferente de menos D sobre C. E Y diferente. E Y diferente de A sobre C. Eu vou mostrar, preste bem atenção, o que eu vou fazer aqui é mostrar que todo número real diferente de A sobre C está na imagem. Porque eu não sei se está na imagem. O que eu sei é que A sobre C não pertence à imagem. Mas quem é a imagem? Eu vou mostrar que a imagem é exatamente o conjunto formado pelos números reais que são diferentes de A sobre C. Tem-se o seguinte, o Y é igual ao F de X, se e somente se, agora vamos ver, vamos descobrir o que é necessário e suficiente para que Y seja igual a F de X, sendo o Y diferente de A sobre C e o X diferente de menos D sobre C. Olha, o Y é igual a F de X, se somente se, o Y é igual a quê? AX mais B, divide por quê? CX mais D. Mas isso é verdade, se somente se Y CX mais YD é igual a quê? AX mais B. Mas isso é verdade, se somente se o YCX menos o AX é igual a quê? A menos YD mais B. Mas isso é verdade, se somente se o Y, o X vezes YC menos A é igual a menos YD mais B. Mas isso é verdade, se somente se. Não esqueça que o Y é diferente de A sobre C. Então, YC menos A é diferente de
0, certo? Então é verdade se somente se o y é igual a quê? A menos yd mais b sobre yc menos a, ou menos dy, vamos botar assim. Menos dy, tá certo? Mais b. Vocês estão lembrados como é que monta a inversa de uma matriz dessa aqui? Estão lembrados? Deixa o b e o c, né? E troca esses bichinhos aqui. O A com C ainda divide pelo determinante. Olha, tá aí, ó. Então veja bem, ó, y é igual a f de x, se somente se o y é quem? É menos dy mais b sobre o quê? Sobre yc menos a. Veja bem, olha o que eu demonstrei. Eu demonstrei, preste atenção. Eu demonstrei que dado x diferente de menos d sobre c e y diferente de a sobre c, o y é igual ao f de x, se e somente se o y é igual a menos dy mais b sobre yc menos a. Isso é uma coisa. Agora, ponto. Agora, você pega um y diferente de a sobre c. Se o y é diferente de a sobre c, com x igual a menos dy mais b, dividido por yc menos a, tem-se o seguinte: esse x é diferente de menos d sobre c. Por que ele é diferente? Olhe para cá. Olhe para cá, ó. Olhe para cá. Se AD é diferente de BC, esse quociente aqui é diferente de A sobre C, qualquer que seja o x diferente de menos D sobre C. Vamos aplicar esse caso aqui, então, a isso. Aqui, quem é o A aqui? É menos D. Quem é o B? O B é o B. Quem é o C? É o próprio C. Tá, CY. Vou botar aqui CY para você ver. CY. Olha o que é que você tem aqui. Quanto é que dá o produto menos D vezes menos A? AD. Menos BC. Isso é diferente de zero. Como isso é diferente de zero e o Y é diferente de A sobre C, esse número aqui é diferente de menos D sobre C. Eu estou aplicando esse caso aqui para essa configuração. Então, esse número é diferente de D sobre C. Ou seja, se o Y é diferente de A sobre C, com x igual a isso aqui, o x é diferente de menos D sobre C. Olha, mas eu já demonstrei. Se o y é diferente de A sobre C e o x é diferente de menos D sobre C, eu tenho essa igualdade se e somente se o y é o f de x. Então, qual é a conclusão? O y pertence? Não. O y é igual a f de x. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que, olha, tem uma, você pode, é sutil aqui. Porque, veja bem, eu mostrei, antes eu mostrei que se o x está nesse, satisfaz isso, o y satisfaz isso, o y é igual a f de x, se somente se
aqui é x. Se somente se o x é igual a isso. Obrigado. Tá? O y é igual a f de x se somente se o x é isso. Mas eu não mostrei aqui que ela é sobrejetiva. Eu mostrei só essa equivalência. Aí agora que eu vou usar essa equivalência para mostrar essa sobrejetividade. Como? Porque dado y diferente de A sobre C, com x igual a isso aqui, você tem primeiro, o x é diferente de menos D sobre C, ele é real, ele é um número real, diferente de menos D sobre C. Mas se o x é diferente de menos D sobre C e o y é diferente de A sobre C, você tem essa igualdade se somente se o y é igual a f de x. Então você conclui que o y é igual a f de x. Tem uma vírgula aqui. Isto mostra o quê? O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que todo número diferente de A sobre C pertence à imagem da função. Como a imagem já está contido no conjunto dos números reais que são diferentes de A sobre C, a imagem é igual a esse conjunto. Isto mostra, vou botar aqui de preto para destacar, isto mostra que a imagem da função, quanto tempo aí? 26. Tem que parar. Isto mostra que